Esse processo poderíamos dizer que começa um pouco lá atrás, ok? Há um pouco mais de 20 anos, os germes foram lançados por uma obra específica de um morador da Cidade de Deus que começa a fazer esses trânsitos, sair da periferia e conquistar espaços na academia. Espaços que vão continuar sendo conquistados por gerações após gerações, como a gente vê especificamente nesta favela, geração após geração, geração de Marielle Franco, geração de Renata Souza, as gerações que se seguiram, as gerações daqueles que estão neste momento estudando para tentar ingressar no próximo ano, e ingressar no próximo ano numa universidade pública. Estes sujeitos, de certa maneira, estão transformando a academia, estão transformando a pesquisa científica neste país, estão transformando especialmente a arte. As formas de representação estão sendo profundamente impactadas por estes sujeitos que fazem o trânsito da periferia, periferias várias, para a academia e voltam. Levam a periferia para a academia e voltam. Embora haja um estranhamento muito grande, nós passamos a ser esses sujeitos do entrelugar. Nós passamos a ser esses sujeitos meio índios sem tribo. É isso. Sujeitos que não estão confortáveis mais em lugar algum. Já não são mais de todo sujeitos da periferia, já não são mais reconhecidos de todo como sujeitos da periferia e jamais serão reconhecidos de todo como sujeitos da academia. Mas existe um espaço super potente, super produtivo. Esse é o nosso lugar. Esse é o lugar que a gente ocupa. Esse é o lugar que ocupam sujeitos que, como Paulo Lins, vêm da periferia, da favela. Sujeitos que, como nós, como eu, são filhos de analfabeto e que estão hoje na academia, de diferentes formas, como alunos, como professores, como pesquisadores. Ferrez vai dizer que esses sujeitos, entre os quais ele se coloca, esses sujeitos mudaram o foco. Esses sujeitos passaram para trás da câmera. Esses sujeitos não admitem ser objeto do olhar de outros que dominam os meios de representação. Esses sujeitos agora estão atrás da câmera e tiram a sua própria foto. É isso que nós fazemos. É isso que fazem todos estes milhares de artistas em diferentes áreas, com diferentes linguagens neste país. As imagens são mediações entre o homem e o mundo, diz Wilhelm Flusser. O homem existe, isso é, o mundo não lhe é acessível imediatamente. Quer dizer, o mundo existe fora de nós e longe de nós. Isso é o que eu falava no início. Como as representações, de certa maneira, nos permitem o contato com o mundo, vão mediar o nosso contato com o mundo. Quer dizer, como as representações, de certa maneira, constroem o mundo. Quer dizer, nós não precisamos ir a Paris para conhecer Paris. Nós não precisamos ir a uma cidade do Nordeste para conhecer o Nordeste, assim como certos sujeitos de outros bairros, de outras áreas da cidade, não necessitam vir à Favela da Maré para conhecer a Maré. Eles acreditam que conhecem a Maré. Nunca colocaram o pé aqui, mas eles conhecem a Maré. Eles tiveram contato com uma quantidade imensa, uma rede de representações imagéticas discursivas sobre as periferias em geral e sobre a Maré especificamente falando. Então, o contato que esses sujeitos têm com esta realidade é totalmente mediado pelas representações. O nosso não é muito diferente, ok? Nós podemos ter contato com algumas das periferias, com a nossa periferia, mas não temos nenhum contato com as outras. E o nosso contato com essas outras periferias, em grande medida, está sendo mediado por esses mesmos discursos que constroem e constituem os olhares destes sujeitos que moram em outros bairros da cidade, bairros mais abastados da cidade. Então, nós também somos afetados, somos constituídos por estes discursos, por essa rede imagético-discursiva. E isso nos leva a ancorar o nosso discurso e o nosso pensamento em algo muito particular, que é o território. O território é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder, diz um geógrafo, professor da UFRJ, chamado Marcelo Lopes de Souza.
Marcelo Lopes diz que o território surge como um espaço concreto em si, com seus atributos naturais e socialmente construídos, que é apropriado, ocupado por um grupo social. A ocupação do território é vista como algo gerador de raízes e identidade. Um grupo não pode ser compreendido mais sem o seu território, no sentido de que a identidade sociocultural das pessoas estaria irremediavelmente ligada aos atributos de um espaço concreto. Portanto, a nossa identidade, a identidade que é construída, ou seja, de um processo longo e quase que interminável, essa identidade está diretamente ligada e é definida, poderíamos dizer, pelo espaço específico onde nós moramos, pelo território, por esse território onde nós circulamos, onde se constitui a nossa vida. Aqui, de fato, e daqui saem as representações. Aqui se ancoram as representações que são construídas também do lado de fora. Essa disputa é aquela que nós queremos fazer, quer dizer, disputar o poder de representar o nosso território, porque quem domina, quem tem poder sobre as representações, tem poder sobre a identidade. Nós vimos isso mais cedo. A ocupação do território é vista como algo gerador de raízes e identidade. Um grupo não pode ser compreendido mais sem o seu território. É isso que nós dizíamos mais cedo, quer dizer, esse território já não é mais algo apenas que seria uma paisagem. Não, ele é constitutivo de nós mesmos e ele vai ser determinante para o nosso olhar e para a disputa de representações. Esse é o nosso território. Esse é o território onde nós estamos, esse é o território que nos constitui, esse é o território que constitui a nossa identidade. Quando eu vim para Nova Holanda, eu vim porque Nova Holanda dizia algo para mim. Eu comecei a trabalhar aqui há muitos anos, há mais de 15 anos, e eu comecei a trabalhar no Morro do Timbal. O morro não me dizia muita coisa. Eu me apaixonei pela maré na primeira vez que eu entrei aqui. Eu entrei na Teixeira Ribeiro, uma rua que seria fundamental na minha vida. Eu iria trabalhar com o baile da Teixeira Ribeiro por muitos anos. Eu entrei na Teixeira Ribeiro e à medida que eu caminhava, eu sentia os cheiros. Eu escutava os sons, eu passava de uma barraca por um bar e os sons iam se alterando, iam mudando sucessivamente enquanto eu caminhava pela Teixeira Ribeiro. E eu sentia os cheiros, eu via os produtos sendo oferecidos nas lojas, colocados nas calçadas, as barracas de carne de porco, e eu sentia o Nordeste. Eu escutava as vozes das pessoas, eu identificava sotaques, e eu sentia o Nordeste. Eu sentia o Nordeste do meu pai, eu sentia o meu Nordeste. Nesse momento, eu acho que vim morar em Nova Holanda. 2 meses depois, eu estava morando em Nova Holanda. Nova Holanda me conquistou sensorialmente. A partir desse momento, é o meu território. A partir desse momento, é o território mais caro para mim. Não existe nenhum outro lugar do mundo em que eu queira estar, que não seja Nova Holanda. Podemos entender também Nova Holanda como uma espécie de ilha urbana. Não é um gueto, é uma ilha urbana, é um espaço onde nós temos regras próprias, nós temos formas de convivência, formas de sociabilidade muito específicas, formas onde nós construímos uma identidade compartilhada. Esse é um conceito de uma pesquisadora argentina chamada Josefina Ludman. Podemos pensar essas ilhas urbanas como representações ou, às vezes, frutos de autorrepresentações desses sujeitos que já são do próprio território, ao focar o espaço social, simbólico ou concreto, que aglutina diferentes indivíduos em torno de uma identificação comum, a qual dá sentido às comunidades territorializadas, que se estruturam a partir das microidentidades ou de identidades microlocalizadas. É este o nosso universo. É uma pequena ilha, mas uma ilha muito potente. Uma ilha na qual as pessoas se identificam. Eu identifico os meus irmãos sem conhecê-los. Eu falava com uma senhora essa semana e ela me dizia: eu moro aqui há 55 anos e
Eu não sei o nome de quase ninguém, mas eu conheço todo mundo. É isso. Quer dizer, essa ilha é um espaço onde você identifica os teus irmãos, onde você os reconhece. Quer dizer, você pode não saber o nome, mas você pode não ter um nome. Eu não tenho um nome. Na favela eu não tenho um nome. Eu sou o professor. Okay? Uma vez eu comprei uma geladeira e foram entregar a geladeira na minha casa e eu não estava. Estava trabalhando. O entregador voltou. 2 dias depois ele reapareceu. Os vizinhos lhe falaram: professor, ele veio antes, queria entregar a geladeira para um tal de Ari Pimentel. Se dissesse que era para o professor, a gente tinha recebido a geladeira. A geladeira, aqui eu não tenho um nome. Aqui na Babilônia, no Morro da Babilônia, eu não tenho um nome. Eu sou professor, mas eu não sou um estranho. Eu não sou como aquela pessoa que mora, às vezes, no apartamento ao lado e você mora 10 anos e não sabe o nome do teu vizinho. Não, eu sou alguém. Eu sou alguém. Eu sou o professor. Eu sou alguém nesse espaço onde nós nos reconhecemos. Nesse espaço onde nós estamos profundamente arraigados, porque temos uma identidade que nos enraiza nesse território. Uma das coisas mais fascinantes que eu vivi aqui em Nova Holanda é quando eu trabalhava à noite e voltava para cá cansado, de ônibus, voltava junto com outros trabalhadores na condução. E algumas vezes eu vi uma cena que se repetiu e que me fascinou. Um sujeito que, talvez fossem vários, descia do ônibus e ele não agradecia ao motorista. Ele dizia: é Nova Holanda, porra! E esse orgulho de ser Nova Holanda era algo que me fascinava, entende? Ou seja, era um trabalhador. Era simplesmente um trabalhador, voltando depois de um dia de trabalho exaustivo, e ele tinha uma ligação tão forte, tão visceral com isso, que ele não se furtava dia após dia a gritar isso. É Nova Holanda, porra! A partir daí eu queria mergulhar na produção desses sujeitos que, moradores de Nova Holanda, ou a partir do contato com certos instrumentos, certas formas de amplificação da sua voz e do seu olhar, fizeram um curso aqui, ou fizeram várias edições desse curso, são gerações que passaram por várias edições desse curso, que é a Escola de Fotógrafos Populares. A partir de 2004, ou seja, um curso promovido pelo Observatório de Favelas. Passa, por favor. Só volta um segundo, por favor. A obra dos fotógrafos da favela, nesse sentido, constitui-se em uma valiosa contribuição em sua missão de dar visibilidade às práticas cotidianas protagonizadas por jovens residentes nas comunidades populares. Revela aspectos do dia a dia que, ao invés de evidenciar e explorar a violência como eixo central norteador da vida nas favelas, aponta para a riqueza da cultura, conferindo-nos a oportunidade de conhecê-la e, consequentemente, de melhor compreendê-la. Eu acho que essa é a essência do trabalho de várias formas de expressão artística que tem surgido na favela, quer dizer, ressignificar a visão e a imagem que a cidade tem de nós. E às vezes a imagem que nós próprios temos de nós mesmos. O que eu quero pensar? Eu acho que a vida inteira é isso. São os olhares da favela. São olhares como este, ok? São olhares como o de Bira Carvalho. Um grande amigo, e é o segundo exemplo que eu quero trazer nessa tarde de hoje. Bira Carvalho é fotógrafo de uma das primeiras turmas deste curso. Acho que um dos maiores artistas da fotografia brasileira. Que repensa, teria um acesso absoluto às realidades internas desta favela. Tem um olhar, uma posição, um lugar privilegiado. Quase todos aqueles que circulam ou circularam por Nova Holanda já devem tê-lo visto uma vez, pelo menos, sentado numa cadeira de rodas na esquina da rua principal com Sargento Silva Nunes. Esse é o lugar privilegiado, de dentro, a partir do qual Bira Carvalho olha a realidade. Daí ele vê a favela, de dentro. Ele pode fotografar o que ele quiser, mas ele fotografa algumas coisas específicas. O cotidiano,
os crias, realidades muito particulares que representam a potência dessa negociação, a potência desse discurso contra-hegemônico que vai desconstruir uma imagem estereotipada que associa o território apenas à violência. Portanto, Bira Carvalho jamais fará uma fotografia que replique, que reproduza este olhar hegemônico. Ele produz coisas como estas, algo que me toca profundamente. Esse sujeito migrante, nordestino, negro, que tem a tristeza do olhar, tem a tristeza do migrante, essa melancolia que remete ao passado, que me levou a colocar para vocês essa citação de Peter Burke, que diz que as imagens nos permitem imaginar o passado. E eu poderia dizer, elas nos permitem imaginar o passado e imaginar também o presente. É isso. As imagens de Bira Carvalho nos permitem imaginar o passado do território e nos permitem imaginar o nosso presente aqui, nessa periferia específica, neste território que é nosso. Isso é Bira. Bira é oriundo da própria realidade social, humana e territorial, sobre a qual ele constrói os seus discursos. É o próprio sujeito, ou seja, que transita, ou seja, a partir de condições muito específicas e vai construir um olhar. Tem a sensibilidade para construir um olhar muito particular. É possível, eu estava fazendo esse exercício mais cedo, quando se projetava um filme com a obra de vários fotógrafos, mais de 10 fotógrafos que passaram por esse projeto. Tem hoje, fazem parte, a sua obra faz parte hoje do acervo do Banco de Imagens do Povo. É possível para alguns que tenham um maior relacionamento com o olhar do Bira identificar algumas das suas fotos ali. Você diz, essa é uma foto do Bira. A foto de uma senhora negra caminhando com a Bíblia na mão em direção à câmera a D200 de Bira Carvalho. A foto de uma senhora com os tênis enormes empurrando um carrinho de madeira no qual ela reúne material que ela catou naquele dia. É o mundo do trabalho, são os sujeitos, ou seja, esse olhar para as figuras que são super importantes nessa comunidade. Esse trabalho resgata e nos permite ancorar a própria memória do território. O que Bira está fazendo é algo de fundamental importância, embora não tenha tanta visibilidade às vezes lá fora. Levando-se em conta que outros artistas fazem um sucesso muito maior do que merecia e merece Bira Carvalho. Esse é Bira, uma imagem privilegiada, me parece. Ele sentado na sua cadeira de rodas, com uma Nikon D200 no colo, equipado com uma cinquentinha, com uma lente 50mm, que era a lente preferida de Cartier-Bresson. Esse é o nosso Cartier-Bresson. Eu quero ler a obra de Bira a partir de um elemento apenas, um único elemento, que nos permite talvez ler toda a obra de Bira Carvalho, que são os detalhes. Eu quero pensar uma estratégia que é predominante e que é privilegiada por ele quando está com essa D200 na mão. São os detalhes. A D200 é armada, equipada com aquela cinquentinha, é uma máquina, é um amplificador do olhar que te limita, mas que te potencializa. Ela não tem zoom, é uma lente fixa. E ela, a partir disso, vai levar Bira a focalizar, a se aproximar do objeto. É isso. Ele não tira, ele não busca com a teleobjetiva aquilo que está a centenas e centenas de metros. Ele focaliza aquilo que está muito próximo dele. Ele é obrigado, ele é levado por uma estratégia própria, uma decisão dele a se aproximar do assunto, ok? Que não é um objeto quase sempre. O assunto quase sempre é um sujeito, o assunto de Bira. Então, eu queria pensar que o isolamento dos detalhes, a partir de uma grande distância focal que aproxima o objeto ou sujeito focalizado,
É isso que permite a Bira dar uma das respostas mais maduras à pergunta que se impôs nos últimos tempos, que é esta: como se expressam, como poderão se expressar os sujeitos subalternos? Como falam esses sujeitos subalternos quando eles começam a se expressar e quando essa voz começa a se difundir pela polis? E eu acho que essa é uma das formas talvez mais privilegiadas. Eu vou falar de dentro, eu vou falar de um tema no qual eu vivo dentro dele. E, portanto, eu falo muito de perto. Essa proximidade acaba sendo uma forma de estilo. O estilo de Bira me parece que passa por esta aproximação, este isolamento de detalhes. Eu acho que os balbucios são formas discursivas imperfeitas, quais não seriam, dos sujeitos subalternizados, está quase sempre marcado por isso que afirma Gustavo Blech-Alien, Ferrez, e afirma a seu jeito, ao seu modo, Bira Carvalho. É isso. É uma realidade que está nos detalhes. Talvez a realidade esteja sempre nos detalhes. A questão é que, de outro lugar, às vezes a gente não consegue se aproximar disso. Às vezes esses outros fotógrafos, para ficar numa área específica dessas redes discursivo-imagéticas das quais eu falava, às vezes esse fotógrafo só vem atrás dos policiais, ok? Ele não consegue se aproximar, ele nem consegue entrar no território. Se a gente pensar uma passagem triste da história do Rio de Janeiro, quando ocorre a invasão da Vila Cruzeiro e do Morro do Alemão, em 2010, no finalzinho de 2010, o jornal o Globo lança uma série que vai ser diária, que se intitulava A Guerra do Rio. Em certo momento, como eles não entram no território, não se aproximam do problema, eles lançam mão de uma voz de dentro. René Silva ganha um iPhone e começa a dar continuidade a um trabalho que ele já fazia desde desde os 11 anos de idade, com um jornalzinho que começa na escola, que se chama Voz da Comunidade, das Comunidades, que existe até hoje. René Silva é apresentado ao longo destes dias em que existe essa série chamada A Guerra do Rio, como o nosso correspondente no fronte. É assim que ele é apresentado nestas páginas do Globo que reproduzem o seu texto. É isso. Este espaço privilegiado de eco, que produz ecos, quer dizer, essa caixa de ressonâncias privilegiada que é a imprensa, não se aproxima desses assuntos. Essa caixa de ressonância privilegiada necessita de um correspondente na zona de guerra. Esse correspondente é um menino que escreve a partir do Morro do Adeus. Okay? Esse menino, poderíamos dizer, que tem o mesmo estilo de todos os sujeitos que eu acabo de mencionar, todos esses artistas que eu acabo de mencionar. Está muito próximo, ele está próximo e nunca é próximo demais. A imagem fotográfica é sempre a imagem que alguém escolheu. Fotografar é enquadrar, e enquadrar é excluir. É muito mais importante do que aquilo que eu enquadro, aquilo que eu deixo de fora do quadro, de fora da moldura, okay? Aquilo que eu recorto. E é isso que me leva a reconhecer tanta importância na proximidade, ok? É isso. Quando Bira Carvalho se aproxima do assunto, ele está deixando muita coisa de fora, que para ele não importa naquele momento, ele quer mostrar algo. E é isso. Eu trouxe para vocês estou terminando, trouxe para vocês 3 discursos imagéticos de Bira Carvalho. O primeiro é este. Ele intitula Crianças Brincando de Bola de Gude. É isso. A iminência do disparo da bolinha de gude, é isso. É uma foto que tem movimento, ok? Ela tem movimento, ele captura um instante, mas é uma narrativa, tem continuidade. Você sabe onde ela está, você sabe que não é num bairro da Zona Sul, você sabe pelo
terreno, você sabe por essa marquinha de natureza que existe ali, você sabe por essa dimensão lúdica que é. Essa é uma brincadeira que não existe mais em outros espaços da cidade. Existem em territórios muito específicos, como esse. E você sabe que Bira Carvalho não se movimenta num raio muito vasto. Sua área de circulação é relativamente pequena. Portanto, essa é uma foto tirada no território. Essa foto traduz a visão que ele tem do território, traduz a sua preferência, traduz a sua prioridade. Ele lança o seu olhar para as brincadeiras de criança, para o mundo do trabalho, como eu mencionei anteriormente, para o cotidiano das pessoas comuns que moram no território. De novo, o movimento, a iminência, a narrativa, uma foto em movimento, ok? Vai? E a foto que eu queria mostrar para vocês, de fato, tudo isso era para chegar nesse ponto, ok? Tudo era para chegar nesse ponto. Uma foto que eu acho que traduz todo o meu fascínio pela obra de Bira Carvalho, que é algo profundamente alegórico. Feliz, super feliz. Eu acho que eu nunca vi uma foto tão feliz como essa. Capturar um momento mágico. É isso. Imaginem esse sujeito sentado aqui, na sua cadeira de rodas, com uma D200 na mão, e a foto chega até ele. A foto chegou até ele. Essas crianças, é a favela, isso é a favela. Essas crianças correndo atrás de uma pipa voada, e ele é feliz. Ele é feliz porque a foto veio inteira, se desenhou, e óbvio, tem um artista inteiro também, que tem condições de capturar um fundo desfocado, o foco na pipa, uma pipa super simbólica, é um discurso alegórico. É isso que eu leio nessa foto. Eu quero ler essa foto. Eu preciso ler essa foto. E é isso que eu vejo. Sujeitos negros, meninos negros, sujeitos negros que buscam, que pulam, que fazem um movimento ascendente em direção a algo que é importante, que é o seu objeto dos desejos. É o objeto do desejo destes meninos, de todos esses meninos. E nós vemos 3 sujeitos que pularam em momentos diferentes. É isso que nós vemos aqui. O objeto é isso. É essa pipa, mas é também, talvez, a cidadania. Não sei. Eu vejo muito mais nessa foto. Esses 3 sujeitos que pularam em momentos diferentes, e esses 2 que pularam antes, erraram o tempo. E descem. Estão na descendente já, com o punho fechado de frustração, e este outro que pulou no tempo certo, que está na ascendente, numa mão que vai capturar o fio e vai capturar o seu objeto dos desejos. É uma das fotos mais felizes que eu já vi na vida. Okay? Essa é uma foto que nos permite pensar esse olhar distante do Bira. Quer dizer, parado aqui, eu olho o mundo, ou seja, que está à minha volta. É uma foto do Morro do Timbal. Okay? Então, aqui posicionado nesta favela, ele focaliza sua câmera para o lado de lá. Ao vaguear pela superfície, o olhar vai estabelecendo relações temporais entre os elementos da imagem. Um elemento é visto após o outro. Quer dizer, nós vamos... o exercício que eu fiz com vocês agora, ok? Nós vamos passando de um elemento para outro, nós vamos navegando no interior desse texto que é a foto. Quer dizer, alguns elementos são prioritários porque eles foram construídos como prioritários. A pipa é prioritária porque o foco está nela, ok? Embora a posição da pipa não seja privilegiada, ela está no centro, não é um ponto áureo para a fotografia, mas ela é que está em foco. Nada mais está em foco naquela foto, nem os bracinhos dos meninos que pulam, só a pipa bandeira do Brasil, só essa pipa cidadania. Okay? Então, vaguear o olhar é circular, vaguear o olhar por uma fotografia, por um texto fotográfico é circular. Tende a voltar, ou tende-se a voltar
para contemplar o elemento já visto, nos ensina Vilém Flusser. É isso que a gente faz quando olha para uma fotografia como aquela, ou não, mas é isso que a gente faz quando lê uma fotografia como aquela, como um texto que ela é. Ao circular pela superfície, o olhar tende a voltar sempre para os elementos preferenciais. Tais elementos passam a ser centrais, portadores preferenciais de significado. Essa era a brincadeira que eu tinha para fazer com vocês, quer dizer, um exercício de leitura a partir dessas teorias e realizando isso sobre uma obra que tem dignidade e importância suficiente para resistir a essa leitura e para merecer essa leitura, que é a obra de um artista como é Bira Carvalho. Desse modo, o olhar vai estabelecendo relações significativas. É o que a gente busca fazer, é dar significado e tentar encontrar os significados que esses sujeitos embutiram e colocaram nas suas obras. De novo, só para a gente ter mais uma oportunidade de fruir do texto. Esse é o texto pelo qual o nosso olhar circula, passa por certos elementos e volta a eles. E se volta a eles é porque esses elementos são significativos. Foram os nossos elementos preferenciais. Nós voltamos a ele, nós voltamos a essa pipa. Nós voltamos a essa pipa, como também voltaremos, depois de passar os nossos olhos, nos bracinhos. Nós voltaremos a cada bracinho e a gente vai ter que ler os movimentos, nós vamos ter que ler o significado, nós vamos ter que dar significado para esses movimentos. Os significados que talvez, num átimo de segundos, esse sujeito, com a sua sensibilidade, com a sua capacidade artística, conseguiu colocar em todo esse texto. Uma vez Bira Carvalho nos deu essa foto. Estava dando uma aula no pré-vestibular. Ele era aluno do pré-vestibular. E eu comecei a aula com a primeira página de São Bernardo, na qual o protagonista se define. Ele diz, de um modo muito seco, como é a linguagem de Graciliano Ramos, conta a sua vida inteira em uma página. E a proposta era que os alunos fizessem, por escrito, um autorretrato. Escrevessem um autorretrato e trouxessem na aula seguinte. Na aula seguinte, Bira Carvalho trouxe o seu autorretrato. Bonito, bonito. É isso. A poeira da marca de cal no gramado do campo de futebol, o verde que insiste em brotar entre as pedras na foto da bola de gude, a bandeira nacional do brinquedo infantil, que recalca a presença de uma realidade mais ampla através da simbologia de um instante em que se coloca em cena um complexo conjunto de atores. A água nos reservatórios e a roupa lavada para secar. Tudo remete a um telurismo que torna presente o drama dos homens em relação com o território. Mais uma vez, e sempre ele, o território. Suas brincadeiras, seus passatempos, seus desejos, suas conquistas, seus trabalhos e seus dias. Isso, dos homens no território, sempre. Consideramos essas fotos exemplos significativos de objetos culturais produzidos fora dos circuitos tradicionais e desde esse outro local da cultura, a partir deste outro local da cultura, que é um conceito de Homi Bhabha, um autor indiano, um teórico indiano dos estudos culturais. Poderíamos dizer, então, que a partir da concepção de Vilém Flusser, para quem o objeto, cultura, é todo objeto portador de informação impressa pelo homem. É isso que fazem estes sujeitos. É isso que fazem todos esses sujeitos que nós mencionamos nessa tarde de hoje. Quer dizer, são sujeitos que estão trazendo para a gente o presente e o passado de um território. Homens comuns, o cotidiano de homens comuns, suas brincadeiras, seus passatempos, seus desejos, suas conquistas, seus trabalhos, seus dias. São sujeitos que, como Bira Carvalho, quando produzem um discurso, como essa fotografia, vão trazer para a gente a sua própria face. É isso.
Quando eu olho para as fotografias de Bira, eu vejo o Bira. Assim como quando eu olho para as poesias de Sérgio Vaz, ou de todos os outros poetas, as outras poetas, as slâmeres do Rio e de São Paulo, as slâmeres, por exemplo, do Islã das Minas, o que eu vejo é a sua quebrada, o que eu vejo é o seu território, o que eu vejo são as suas vidas, é a face destes sujeitos, desses artistas. Muito obrigado.